Olá, turma do sexto ano, tudo bom com vocês? Estamos iniciando agora a nossa segunda aula online referente à nossa terceira unidade. Na aula de hoje, nós daremos continuidade ao estudo do capítulo 8. Nessa aula, nós vamos estudar sobre os ângulos e sobre os polígonos. Vocês vão encontrar os conteúdos dessa aula a partir das páginas 236 do livro de matemática de vocês. Então, pegue todo o material, o caderno, marca-texto, lápis, caneta, o livro e vamos à aula. Na página 226 do livro de matemática de vocês vão abrir que nós vamos falar sobre os ângulos. Então, na página 226 eu vou ler uma pequena introdução, vocês vão acompanhar. E quando precisar, eu vou informar vocês para que vocês possam grifar e destacar os conceitos, os principais conceitos e as partes mais importantes a fim de facilitar o estudo de vocês. Então, acompanhe a leitura da página 226. As figuras acima nos dão ideia de ângulos. Essa ideia já é muito antiga. Desde antes de um homem construir as pirâmides, ele já havia utilizado o ângulo. Depois, essa noção foi muito utilizada por astrônomos, físicos e navegadores. Hoje, ele faz parte do nosso cotidiano. No traçado das cidades, nos declives das ruas e nos viadutos, e até no salto de sapatos. Então, vamos definir o que é ângulo? Aí, na página 227, a primeira frase que está destacada no quadradinho laranja, vocês vão grifar a definição de ângulo. O que é ângulo? Ângulo é a abertura que existe entre a união de duas semi-retas de mesma origem. Então, nós definimos aí no livro que o ângulo é a abertura que existe entre a união de duas semi-retas que possuem a mesma origem. Eu vou colocar aqui, desenhar geometricamente o que seriam os ângulos, tá? Então, eu tenho uma mesma origem, lembrando que uma semi-reta, ela tem origem, ela tem início e não tem fim, tá? Pode ser, o ângulo ele pode ser encontrado na abertura de duas semi-retas ou de dois segmentos de reta. A diferença entre eles vocês vão aprender na aula anterior a essa. Então, se você não assistiu, vai lá, volta, assiste a aula de número 1 que você vai aprender a diferença entre semi-reta e segmento de reta. Então, eu vou colocar aqui duas semi-retas, tá? A representação. A semi-reta R e a semi-reta S. O que são semi-retas? Semi-retas são uma reta, não um pedaço de uma reta, em que ela é infinita apenas para um dos lados. Ou seja, ela tem uma origem, tem um começo e não tem fim. Então, eu tenho aqui duas semi-retas, a R e a S. E elas têm o mesmo ponto de partida, elas têm a mesma origem. As duas partem daqui, que nós denominamos por O, que é a origem. Então, esse ponto, lembra que ponto a gente representa com uma letra do nosso alfabeto maiúscula. Então, esse é o ponto de origem. Daqui vai partir a reta R e daqui desse mesmo ponto vai partir a reta S. Então, eu tenho duas retas que estão saindo, têm a mesma origem, as duas semi-retas estão partindo do mesmo ponto. Essa abertura entre essas duas semi-retas é o que nós chamamos de ângulo. Essa abertura aqui é o que nós vamos chamar de ângulo. Então, quanto maior for a abertura, maior vai ser o ângulo. Então, imagine que eu tenho aqui, esses dois pilotos são dois segmentos de reta, tá? Tem origem e tem fim. Eles começam aqui, na origem e terminam aqui. Então, digamos que essas duas aqui, esse aqui, seja a mesma origem, que eles estejam começando no mesmo ponto. Conforme eu vou abrindo essa inclinação aqui, ó, entre esses dois segmentos de reta, essa inclinação é o que nós chamamos de ângulo. Ou seja, o que é ângulo? Ângulo é a abertura ou inclinação
de duas semirretas ou segmentos de retas que possuem a mesma origem. Então, essa abertura aqui, ó, é o ângulo. Quanto menos aberto, menor é o ângulo. Quanto mais aberto, maior será o ângulo. Então, para denotar aqui esse ângulo, para denotar o ângulo, eu vou ter que tomar nessas semirretas pontos, tá? Para formar os segmentos de reta. Então, vamos supor que eu peguei aqui esse ponto A e peguei nessa outra semirreta aqui o ponto B. Então, eu tenho aqui esse espaço aqui, ó, esse segmento e esse outro. Eles estão juntos, tá? São segmentos consecutivos. O que são segmentos consecutivos? Eles possuem um ponto em comum. Então, eu tenho esse segmento aqui, ó, OA, e eu tenho esse segmento aqui, ó, OB. Dois segmentos. O segmento OA e o segmento OB. Eles são consecutivos por quê? Porque eles têm um ponto em comum. Qual é o ponto que está nesse segmento e está nesse? O ponto O, que é a origem. Então, como é que nós vamos denotar esse ângulo? Nós vamos denotar pela junção dos pontos, inclusive o da origem. Então, esse ângulo aqui, eu vou escrever, primeiro vai vir um dos pontos que estão nas semirretas, eu vou colocar aqui A, tá? A. No meio tem que ser o ponto da origem, que no caso aqui é O, pode não ser, viu? Aqui pode ter outra letra, tá? O ponto da origem O e o ponto da outra extremidade. Qual é a outra extremidade? B, o outro ponto. Então, nós vamos denotar esse ângulo como AOB. E onde é a origem, eu coloco um acento circunflexo, certo? Então, esse ângulo aqui é o ângulo AOB. Professora, eu posso fazer BOA? Pode. Então, esse ângulo também pode ser escrito BOA. Tomando em consideração que você saiu daqui, foi para a origem e foi para aqui. Então, essa abertura aqui é o nosso ângulo. E nós denotamos como? Com os pontos das extremidades das semirretas e com o ponto da origem. Se aqui não fosse O, vamos supor que aqui fosse o ponto C. Então, aqui não seria O, aqui seria C e aqui também seria C. Então, ficaria aqui, né, C. ACB, sendo os dois da ponta os pontos e o do meio a origem, certo? De onde essas semirretas saíram. Quais são os elementos que compõem? Vocês vão grifar. Então, na página 227, tem aí um desenho parecido com esse e tem notação, ângulos AOB ou ângulo BOA, certo? Vocês vão grifar. E a notação, e os elementos? Quais são os elementos que compõem esse ângulo? Aqui, nesse ponto, que é o ponto da origem, tá? Esse ponto aqui, nós vamos chamar de vértice. O que é o vértice do ângulo? Vértice do ângulo é o ponto que dá origem às duas semirretas, ou o ponto que é incomum aos dois segmentos de reta. Então, esse ponto aqui, de onde as semirretas saem, ele é chamado de vértice. O vértice é a nossa origem, vocês vão grifar. E também temos os lados. O que são os lados? Os lados são os segmentos de retas que nós definimos. Aqui, ó, um lado, tá? Vou colocar aqui o O mesmo. Vou fechar só para ficar tudo igual. O. Então, eu tenho aqui, no caso aqui, qual seria o meu vértice? O meu vértice é o ponto O. E qual vai ser os meus lados? Vão ser os segmentos de reta. Quais são os segmentos de retas que compõem esse ângulo? Então, eu tenho esse segmento, é um lado, que é o segmento OA. E eu tenho esse outro segmento aqui, que é o outro lado, IOB. Então, notação, eu vou escrever
A, O, B, a notação é como eu escrevo esse ângulo, e os elementos, eu tenho o vértice, que é o ponto de origem de onde saem os segmentos, e eu tenho os lados. Os lados são os segmentos de reta, que nesse caso aqui é o OA e aqui o OB. Nós vamos agora para a página 228, que nós vamos falar sobre as classificações dos ângulos. Peguem o livro nessas páginas que nós vamos falar e vocês vão grifar os conceitos de cada um desses ângulos. Eu não vou seguir a ordem que o livro trouxe, então eu vou iniciar falando sobre a classificação dos ângulos que estão na página 229, num quadradinho roxo, onde tem escrito lembrete. Então, lá onde está esse quadradinho, vocês vão grifar essas duas frases que tem as setinhas vermelhas. A primeira frase: quando as duas semirretas que formam o ângulo são coincidentes, temos um ângulo nulo, ou seja, 0 graus. E a outra frase: quando as duas semirretas são coincidentes, temos um ângulo de uma volta, ou seja, 360 graus, se a inclinação do ângulo for uma circunferência. Então, imagine que nós temos duas semirretas que elas estão no mesmo lugar, ou seja, são coincidentes. Você lembra de retas coincidentes? Todos os pontos de uma são iguais aos pontos da outra. Então, se eu tenho duas semirretas que são coincidentes e elas não têm abertura, logo eu não tenho ângulo, porque o ângulo é justamente a abertura dessas duas semirretas. Então, se eu não tenho a abertura entre elas, está uma sobreposta na outra, eu não tenho ângulo. Chamamos assim ângulo nulo e ele não vai ter valor, ou ele vai valer 0. Então, a primeira classificação que nós vamos colocar é o ângulo nulo. Quanto vai valer? 0. 0 graus. Tá? Nesse caso, eles vão aparecer representados assim, ó. Duas retas sobrepostas, uma em cima da outra, e não há inclinação entre elas, certo? Agora sim, eu tenho essas duas retas que estão aqui, tá? Duas semirretas aqui. E essa semirreta, ela se inclina, dá uma volta completa e volta para o mesmo lugar. Então, se ela tem essa abertura, ó, ela vem, dá uma volta completa, retorna para o mesmo lugar, apesar de ela dar uma volta completa, ela vai estar sobreposta à outra, mas ela deu uma volta completa. Então, essa abertura aqui, essas duas retas, esse ângulo é chamado ângulo de uma volta, que equivale à volta completa, que é 360 graus. Então, apesar de essas duas retas estarem sobrepostas, esse ângulo vai ser chamado ângulo de uma volta e tem o valor de 360 graus, que é o valor completo, tá? Só que veja a representação. Eu vou ter aqui uma reta, vou ter outra sobreposta a ela, certo? Uma vai estar em cima da outra. Só que aqui vai ter assim, ó, essa denotação. A diferença do ângulo nulo para o ângulo de uma volta é que aparece essa circunferência aqui no final. Isso aqui significa que as retas estavam alinhadas, uma delas deu uma volta completa e depois voltou assim a alinhar de novo. Essa volta completa tem 360 graus, é o que diz aí nesse lembrete. Então, lembrando, eu posso ter um ângulo nulo, não há abertura entre as retas e vale 0, ou posso ter um ângulo de uma volta, apesar delas estarem assim, olha a denotação, nesse não aparece, nesse aparece uma volta completa, que é 360 graus. Agora vamos às outras divisões dos ângulos. Agora nós vamos para, ainda na página 229,
109, onde tem ângulo raso, tá? Se eu dou uma volta completa, então se eu tenho uma volta completa, vou colocar aqui, ó, que é a circunferência, a volta completa. Eu estava aqui, dei a volta completa e voltei para aqui de novo. Então, uma volta completa tem 360 graus. Essa circunferência, essa circunferência toda tem 360 graus. Agora eu quero saber, se eu chego e divido essa circunferência no meio, quanto é que vai ter? Se eu tinha 360 graus nela completa, nessa meia volta aqui, eu vou ter 180. 180 vai corresponder à metade da volta. Então, se eu tenho duas retas e elas abrem-se ao ponto de ficarem opostas uma com a outra, elas estão aqui juntas, aí essa daqui começa a se inclinar, se inclina e ficam assim opostas. Quando elas estão assim opostas, eu tenho aqui um ângulo de meia volta, ou que nós também chamamos de ângulo raso. Se ela completa vale 360, a metade da volta vai valer 180. Então, é o nosso terceiro ângulo. Ângulo raso. O ângulo raso, eu tenho duas semirretas que estão opostas, uma para um lado, a outra para o outro. Então, quer dizer que ela percorreu metade da volta, esse é o ângulo, e ele vale 180 graus. Agora, se eu pegar esse ângulo que é raso, que já corresponde à metade, vou pegar ele aqui, ó, ele é 180, tá? O ângulo raso, ele é metade do ângulo cheio. Se eu pego ele e divido no meio novamente, eu venho aqui, chego aqui, pego esse ângulo, divido no meio. O que acontece? Eu tinha metade, agora eu vou ter 1/4, tá? 1/4 da volta. Se era 180 e eu dividi no meio, quanto é que vai valer agora esse pedaço aqui? Se era 180 e eu divido por 2, dá 90. Então, esse ângulo aqui, ele vai ser de 90 graus. É o que nós chamamos de ângulo reto. Então, esse ângulo, eu vou colocar aqui, tá? Vou colocar aqui embaixo, ele é o ângulo reto porque ele vale 190. Ele é 1/4 da volta e é a metade de 180. Deixa eu apagar isso aqui para colocar. Então, geralmente o ângulo reto, ele é formado por duas retas que são perpendiculares. Lembra retas perpendiculares? São retas que se encontram em um único ponto e formam 4 ângulos de 90 graus. Então, ângulo reto, o ângulo reto vai valer 90 graus. Como é que aparece esse ângulo reto? Eu vou ter uma reta assim e outra que é perpendicular, tá aqui. Duas retas. Geralmente eles aparecem com esse quadradinho assim, ó. Um quadradinho e um ponto. Então, esse ângulo aqui, que é 1/4 da volta, vale 90 graus. Certo? E quando o ângulo não for de uma volta, não for raso e nem for reto, como é que eu vou chamar um ângulo, por exemplo, de 78 graus? Então, esses ângulos que têm os outros valores, eles vão ser divididos em ângulo agudo, quais são os ângulos que são agudos? Esses ângulos, eles vão ter os valores maiores que 0 graus e menores que 90. Então, eles nem podem ser 0, porque o 0 é nulo, e nem pode ser 90, porque é o reto. Então, eles vão ser aqui, ó, representação de ângulo. Ele vai ser maior do
e ele vai ser menor do que 90 graus. Então, quando eu tenho qualquer valor aqui dentro, olha, se for um ângulo de 1 grau, é agudo, 2, agudo, 3, agudo, do 1 até o 89, 63, ele é agudo, 75, agudo. Qualquer valor que for maior do que 0 e menor que 90, ele vai ser agudo. Então, nós vamos pegar aqui nos ângulos agudos, eles vão do 1 até o 89. E o ângulo, por fim, ângulo obtuso. Vocês vão já grifar isso no livro, tá? Ângulo obtuso. Quando é que o ângulo é obtuso? Quando o ângulo for maior que 90 e for menor que 180. Então, o ângulo obtuso vai ser os valores que estão entre 90 e 180. 95, obtuso. 102, obtuso. 153, obtuso. Então, todos os valores que vai do 91 até o 179. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 100 e pouco. 175, 176, 177, 178, 179. Pode ser o 90? Não. Um ângulo de 90 não é obtuso. Um ângulo de 90 é reto. Pode ser 180, um ângulo obtuso? Não. Por quê? Um ângulo de 180, ele não é obtuso, ele é raso. Então, são os valores que estão entre 90 e 180. Aí agora nós vamos grifar todos esses conceitos no livro de vocês. Falei sobre o ângulo raso na página 229. Tem lá escrito ângulo raso, vocês vão grifar. É aquele que possui medida igual a 180. Tem essa representação. Ângulo reto, que é um quarto de uma volta. É o primeiro, na página 228. Ângulo reto, vocês vão grifar essa parte. É aquele cuja medida é igual a 90. Olha lá, ó, o ângulo reto é indicado pelo símbolo, esse aqui que eu coloquei. Ó, grifem também. Então, toda vez que aparecer esse símbolozinho aqui, já sabe que o ângulo ele é reto. Ângulo agudo, que é o segundo que está aí, é aquele cuja medida é menor de que 90. Então, ângulo 1, 2, 3, 15, 20, 25, todos esses que não chegue até 90, até o 89, qualquer um desses, ele vai ser agudo. E na página 229, em cima, tem a definição de ângulo obtuso. Vocês vão grifar também. É aquele que possui medida maior que 90 e menor que 180. Então, todos os valores que sejam acima de 90 e que não chegue até o 180, né? Vai até o 179, eles são chamados de ângulos obtusos. Vamos continuar os estudos na página 32. Nós vamos falar agora sobre os polígonos. Vamos começar definindo o que é um polígono. Então, no final da página 32, tem um quadradinho laranja com a definição. Vocês vão grifar a frase que está dentro desse quadradinho. Polígono é uma curva fechada simples, formada pela união de 3 ou mais segmentos consecutivos, de modo que 2 deles sejam sucessivos. Não sejam colineares. 2 deles sucessivos não sejam colineares. Então, em outras palavras, eu vou definir o que é um polígono para você. Polígono é uma figura formada por segmentos de retas. Então, veja, segmentos de reta. Não pode ter curva. Teve curva, não é polígono, tá? Então, polígonos são figuras geométricas formadas por segmentos de retas fechadas, ou seja, se tem alguma parte que está aberta, também não é polígono. Polígonos são figuras geométricas formadas por segmentos de retas que estão fechadas e não tem curvas. Então, vocês vão ver aí em cima algumas figuras desenhadas no livro. Tem a figura A, B, C, D.
vamos ver quais delas são polígonos. Observe a figura A. Não é um polígono, porque não está fechado. A figura está aberta. A outra coisa, esses segmentos, eles não podem se cruzar, tá? Então, se cruzou, não são polígonos. Então, veja, na letra A, não é um polígono, porque está aberto. Na letra B, não é polígono, porque além do segmento eles se cruzarem, veja que tem dois segmentos que se cruzam, parece um peixe, né? Um desses lados da figura está aberto. Na letra C acontece a mesma coisa. Eles estão se cruzando nos segmentos e o outro lado desse segmento não se fecha. Já na letra D, a figura está toda com segmentos de reta, está toda fechadinha, ninguém cruza com ninguém, ninguém ultrapassa ninguém. Então, na letra D, nós temos um polígono. Na letra E, nós também temos polígonos, porque ele é todo fechado, os segmentos não se cruzam e não há abertura e não tem curva. Já na letra F, observe que nós temos um segmento fechado, mas tem curva, então não é polígono. Isso aí é uma circunferência, então ele é todo curvado, não é polígono. Na letra G, não é polígono por vários motivos. Tem curvas, não está fechado e os segmentos se cruzam. Não é polígono. E na H é polígono, porque tem 4 segmentos, está todo fechadinho e não tem curva. Tá? Nós vamos falar agora quando os polígonos eles são não convexos e quando são convexos. Vamos primeiro grifar as definições e eu vou explicar. Então, na página 233, onde tem as não convexas, vocês vão grifar essa frase. Quando tomamos dois pontos distintos na região interna do polígono e o segmento de reta determinados por esses pontos não estão totalmente na região externa do polígono. Então, esse polígono vai ser não convexo. Embaixo, as convexas. Vocês vão grifar essa frase. Quando tomamos dois pontos distintos na região interna do polígono e o segmento de reta determinado por esses pontos está totalmente na região interna do polígono. Então, eu vou falar primeiro sobre os polígonos convexos e depois eu vou mostrar o não convexo. Quando é que dois polígonos eles são convexos? Quando eu pegar dois pontos dentro desse polígono da figura e quando eu ligar esses dois pontos, o meu segmento de reta, essa reta que eu formar pelos dois pontos, continua dentro da figura. Então, vocês depois podem testar, tá? Tem uns exemplos aí, vocês podem testar. Vamos supor que eu tome um ponto aqui e o outro aqui, certo? 2 pontos. Deixa eu colocar de azul porque o preto não está mais vendo. Então, eu vou pegar um ponto aqui e vou pegar um ponto aqui. Quando eu ligar esses dois pontos, o meu segmento, essa reta que eu fiz de vermelha, ela está dentro da figura. Então, ela não sai, parte nenhuma do meu segmento sai de dentro da figura. Então, dizemos assim que os polígonos, eles são convexos. Pode ser em qualquer lugar, quaisquer pontos que eu pegar aqui dentro, quando eu ligar eles, o meu segmento de reta ainda vai estar lá dentro da minha figura. O que não acontece com essa daqui. Eu preciso encontrar pelo menos um par de pontos que quando eu liguei esses pontos, o meu segmento de reta saia da figura. Então, vamos supor que eu pegue um ponto aqui e um ponto aqui nesse polígono. O que acontece quando eu ligar esses dois pontos? Deixa eu passar aqui no segmento de reta. Olha o meu segmento de reta, o que aconteceu com ele. Parte dele ficou dentro do polígono, ou seja, essa partezinha aqui está dentro, essa parte está dentro. Mas essa parte aqui ficou fora. Então, se quando eu traçar o meu segmento ligando dois pontos, pelo menos uma partezinha ficar do lado de fora, eu digo que esse polígono ele é não convexo. Nesse caso aqui, esse pedacinho aqui, olha, vou colocar de preto, não está nem pegando o preto. Esse pedacinho aqui, ele vai ser
a parte que ficou fora. Então, logo, esse polígono, ele é não convexo, tá? Aí agora nós vamos para a página 234. Nós vamos falar sobre os elementos que compõem um polígono. Vire a folha, vocês vão grifar as definições de vértice, lados, ângulos internos e ângulos externos, e eu vou mostrar todos eles aqui. Então, vamos grifar a definição primeiramente de vértice. Vértices são os pontos de interseção de dois lados consecutivos. Então, eu desenhei aqui, não é a figura que está no livro de vocês, eu trouxe outra, eu trouxe um triângulo. Então, quais são os pontos aqui de interseção que ligam os lados desse triângulo? Então, eu tenho um ponto aqui, ó, na interseção, tenho outro aqui e tenho outro aqui. Esses três pontos são chamados de vértices. Lembrando que ponto sempre é representado com a letra maiúscula. Então, aqui A, vou chamar aqui de B e aqui de C, tá? Então, esses três pontos aqui do triângulo, eles são os meus vértices. Cada polígono vão ter quantidade de vértices correspondente a ele. Vejam o que está desenhado aí. Esse que está desenhado no livro é um pentágono. Se você contar, ele vai ter 5 vértices. Ponto A, ponto B, C, D e E, tá? Agora vocês vão grifar lados. Lados são segmentos que formam um polígono. Então, lembra quando eu falei do ângulo? Nós não tivemos os lados nos ângulos, temos os lados no polígono. Então, olha, eu tenho esse segmento aqui. Essa linha aqui, esse segmento aqui, ele é um dos meus lados. Como é que eu escrevo esse segmento? É o segmento AC. Então, segmento AC. Esse é um segmento. O outro lado, esse outro lado aqui, esse outro segmento. Esse outro segmento eu posso escrever na forma CB. Outro segmento é o outro lado aqui, ó. Esse outro lado é meu outro segmento AB. Então, nesse triângulo eu tenho 3 vértices, tenho 3 lados. Os vértices eu escrevi A, B, C. Se eu denotei esse C no vértice, eu tenho o lado AC, o lado CB e o lado AB. Tenho 3 lados. Agora vamos definir ângulos internos. Ângulos são os ângulos que se encontram no interior do polígono e são formados pelos lados consecutivos. Então, olhe aqui dentro. Em cada vértice eu vou ter um ângulo. Cada vértice dentro eu vou ter um ângulo. Então, vou colocar aqui de vermelho. Vou ter um ângulo aqui, nessa abertura desses dois segmentos. Vou ter outro ângulo aqui na abertura desses dois segmentos e tem outro ângulo aqui, ó, na abertura desses dois. Como é que eu vou denotar esses ângulos? Lembra como é que a gente escreve? Eu pego os pontos das extremidades e o vértice. Então, esse ângulo aqui é o ponto ACB. ACB, chapéuzinho do meio, no vértice de onde saem os segmentos. Esse ângulo aqui é o CAB. CAB, chapéuzinho no A, que é o vértice do meio. Esse ângulo aqui é o ângulo ABC. ABC, chapéuzinho no B, porque ele é o vértice. Então, eu tenho aqui os vértices, que são os pontos, eu tenho os lados e os ângulos internos. E agora, ângulos externos. São os ângulos que se encontram fora do polígono e são formados por um lado e o prolongamento de um dos lados adjacentes. Então, eu vou fazer aqui embaixo, tá? Para facilitar. Tá vendo esse segmento aqui? Digamos que eu prolongue esse segmento, eu estique ele mais. Então, quando eu faço esse prolongamento do segmento, eu vou ter aqui, ó, nesse vértice, aqui também um ângulo. Esse ângulo aqui, ele não está dentro da minha figura, ele está fora. Logo, ele é chamado de ângulo externo. Como é que eu vou representar? Eu vou ter que botar um ponto aqui, ó. Se eu já chamei ABC, eu vou chamar esse ponto de D. Então, esse ângulo aqui é o ângulo CBD. CBD.
é esse ângulo. Ele está fora, ele é externo. Então, eu posso fazer isso em toda a figura. Eu posso, ao invés de prolongar para aqui, prolongar aqui. Ó. Se eu prolongar aqui, eu tenho um ângulo aqui que é também externo. Ó. Então, os polígonos, eles têm os vértices, tem os lados, tem os ângulos internos e os externos. E agora, na página 234 e 235, nós vamos falar sobre a classificação desses polígonos. Então, vocês vão marcar a primeira frase que tem, classificação dos polígonos, grifem. Os polígonos que possuem todos os lados iguais e ângulos congruentes são chamados de polígonos regulares. Então, o que são esses polígonos regulares? Aqui eu desenhei dois deles. Aqui o triângulo, ó, que possui os lados iguais, e aqui esse trapézio, que também tem lados iguais. Esse daqui não é um polígono regular. Ele é polígono, mas não é regular, porque os lados dele não são congruentes, tá? Aí, na página 235, vão ter as nomenclaturas. Como é que nós vamos classificar? Então, nós vamos ter classificações com relação aos lados e com relação aos ângulos. Se eu tenho um polígono que tem 3 lados, eu chamo de trilátero. Se ele tem 4 lados, eu chamo de quadrilátero. Se ele tem 5 lados, eu chamo de pentalátero. Se tem 6, heptalátero. E vocês podem acompanhar aí com relação aos lados. Então, veja aqui, ó. Essa figura aqui, eu tenho quantos lados? 1, 2, 3, 4. Então, esse aqui é um quadrilátero. Ele tem 4 lados. E esse aqui tem 1, 2, 3. Esse polígono aqui, eu vou chamar ele de trilátero. Só que os polígonos, apenas um é classificado pelo nome quanto aos lados. Apenas um deles a gente chama com relação aos lados, que são os quadriláteros. Então, quando a gente estuda os quadriláteros, é o único que nós chamamos com relação aos lados. Todos os outros, nós vamos classificá-los com relação aos ângulos. Então, esse quadrilátero, ele tem 4 lados. Então, ele também pode ser chamado de quadrangolo, mas ninguém chama ele de quadrangolo, só chama de quadrilátero. Já esse aqui, ele tem 3 ângulos, olha. Aí nós não chamamos ele de trilátero, porque ele também poderia ser chamado assim, trilátero. Nós chamamos eles de triângulos, porque ele tem 3 ângulos. Aí se ele tiver 5, que é o que está na figura aqui, ó, tem 5 ângulos, nós chamamos de pentágono. Se tiver 6 ângulos, é hexágono. Se tiver 7, é heptágono. E você vai acompanhando aí conforme os lados. Lembrando que o único que é chamado mesmo, apesar que existe as classificações, mas o único que nós chamamos pela quantidade de lados são os quadriláteros. Todos os outros nós nos referimos pela quantidade de ângulos. E sempre a quantidade de lados de um polígono vai ser a quantidade de ângulos. Se ele tem 3 lados, tem 3 ângulos. Se tem 7 lados, tem 7 ângulos, tá? E assim nós encerramos o nosso conteúdo da segunda aula. Como atividade desse conteúdo vistos nessa segunda aula, vocês vão responder o exercício que está na página 231. Vocês vão fazer das questões 21 até 23. E na página 236, vocês vão fazer as questões 27 até a questão 30. Bons estudos e até a próxima aula!